Sempre que se pensa em ganhar na loteria, se chega à conclusão lógica de que aumentando o número mínimo de dezenas, as chances de acerto vão melhorar. Por exemplo, apostar 10 dezenas na Mega ao invés de 6, garantindo uma quadra caso as 6 dezenas sorteadas estejam entre as 10 escolhidas, em volantes com 7 dezenas. Estes métodos são popularmente conhecidos como fechamentos. Existem vários outros exemplos de fechamentos. As possibilidades são inúmeras e amplamente divulgadas. A primeira pergunta que se faz é: esses fechamentos são verdadeiros ou funcionam mesmo? A resposta é sim. Na sua grande maioria, os fechamentos lotéricos cumprem o que prometem, e em caso de acerto das dezenas sorteadas dentro das dezenas escolhidas, existirão volantes premiados. A segunda pergunta que se faz é: qual a chance real das dezenas sorteadas estarem dentro das dezenas escolhidas? A resposta é: muito difícil. A seguir veremos quais os motivos que fazem com que os fechamentos não surtam os resultados esperados. Se uma aposta da Mega conter 6 dezenas apenas, a chance real de prêmio, ou seja, acertar 4, 5 ou as 6 dezenas, é de 0,4%, ou 99,96% de chance de não conter prêmio. Para melhorar esse cenário, serão escolhidas 10 dezenas para compor um fechamento qualquer. Quais são as chances? A probabilidade das 6 dezenas sorteadas estarem dentro das 10 dezenas escolhidas é de 0,0004%. Ou seja, é mais provável que um palpite com 6 dezenas somente acerte uma quadra do que essas 6 dezenas estejam dentro das 10 escolhidas. Ampliando o cenário para 15 dezenas, na composição de um fechamento, a probabilidade das 6 estarem dentro das 15 é de 0,01%. Novamente, é mais provável que um palpite com 6 dezenas somente acerte uma quadra do que as 6 dezenas sorteadas estejam dentro das 15 escolhidas. Isto explica por que inúmeras tentativas de fechamentos lotéricos são frustrados, sem prêmios, pois, na realidade, eles seguem a probabilidade. Mas como é possível entender isso? Supondo, por exemplo, que foram escolhidas para um fechamento 30 dezenas. As possibilidades são de 0 dezenas sorteadas dentro das escolhidas até as 6 dezenas sorteadas dentro das escolhidas, como mostra o quadro. Caso o fechamento escolhido necessite das 6 dezenas sorteadas para ser premiado, a probabilidade disso acontecer é de 6 contra 1. Para exemplificar melhor, no jogo de pôquer Texas Hold'em, se a mão contém as duas cartas do mesmo naipe e no turn existem igualmente duas cartas das 3 da mesa, a probabilidade dessa mão ser contemplada com flush no river é de 3 contra 1, e os analistas recomendam fortemente a saída do jogo. Continuando a análise, como a proporção das dezenas escolhidas entre as dezenas fora do fechamento é de 1 para 1 ou 50%, e como existem 7 possibilidades de resultado, a maior probabilidade fica no centro da tabela com uma variação de uma linha, sendo assim de 2 a 4 dezenas dentro das 30 escolhidas. A probabilidade de se ter 5 dezenas dentro das escolhidas é a mesma de somente uma, assim como a probabilidade das 6 dezenas estarem dentro das escolhidas é igual a não se ter nenhuma. A suposição é de que foram escolhidas 15 dezenas. As possibilidades são de 0 sorteadas dentro das escolhidas até 6 sorteadas dentro das escolhidas. Caso o fechamento escolhido necessite das 6 dezenas sorteadas, novamente a probabilidade disso acontecer é de 6 contra 1. Continuando a análise, como a proporção das dezenas escolhidas entre as dezenas fora do fechamento é de 1 para 3, e como existem 7 possibilidades de resultado, a maior probabilidade fica na segunda linha na tabela com variação de uma linha, ou de 0 a 2 dezenas das sorteadas dentro das escolhidas. Ao se analisar as duas tabelas, é possível perceber o afastamento da linha de maior probabilidade da linha alvo que garante algum prêmio.
Sendo assim, também é possível concluir que quanto maior o número de dezenas incluídas no fechamento, as linhas de maiores probabilidades ficarão mais próximas da linha-alvo. Para provar essa teoria, suponhamos que o fechamento agora contenha 50 dezenas. As possibilidades são 0 dezenas sorteadas nas escolhidas até 6 dezenas sorteadas dentro das escolhidas. Continuando a análise, como a proporção das dezenas escolhidas entre as dezenas fora do fechamento é de 6 para 1, e como existem 7 possibilidades de resultado, a maior probabilidade fica na última linha da tabela, linha-alvo, com variação de 2 linhas ou de 4 a 6 dezenas sorteadas dentro das escolhidas. Desta forma, para se compor um fechamento eficiente da Mega Sena, são necessárias aproximadamente 50 dezenas do total das 60 que compõem o jogo. Mas é sabido que uma composição deste porte é extremamente cara, e com o agravante de entrar em apenas 4 ou 5 dezenas somente. Conforme mostrado, os fechamentos lotéricos funcionam, mas não são eficientes na quantidade de dezenas necessárias para que se possa alcançar o objetivo, que são os prêmios que a Mega oferece. Como fazer então? A melhor abordagem é a utilização de todas as 60 dezenas, mas utilizando a técnica da divisão do volante em quadrantes menores, pois assim obteremos uma ou no máximo 2 dezenas sorteadas por quadrante. Isso significa que ao se escolher dezenas de um quadrante, outras serão automaticamente eliminadas. É importante também se observar os espaços superior e inferior e as laterais esquerda e direita, mantendo uma proporção equilibrada entre as partes, pois, ao se dividir o volante em 2 partes, quer seja superior ou inferior ou esquerda e direita, nada mais é do que se escolher 30 dezenas e é possível prever qual é a maior probabilidade de acertos por meio da tabela 30-30 apresentada anteriormente. Ou seja, como a proporção é de 1 para 1, a maior probabilidade de acerto está no meio da tabela, indicando 3 dezenas para cima ou esquerda e 3 para baixo ou direita, mas é preciso flutuar 2 linhas para cima ou para baixo, obtendo de 1 a 5 dezenas por setor para uma abrangência satisfatória. Para isso foi desenvolvido o aplicativo Loto SPP, que para gerar o seu palpite, aciona o algoritmo que seleciona as dezenas dentro do conceito dos quadrantes, observando o equilíbrio entre os setores superior e inferior e esquerdo e direito. Baixe o seu agora, é grátis!